Olá a todos, sejam bem-vindos ao Drone Physics, tá? Vamos falar hoje sobre ondas, tá ok? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é o que é uma onda, né? Onda, olha a onda. O que é uma onda, né? Tem várias definições, tá? Tem as definições clássicas e as definições mais modernas, tá? De maneira clássica, a gente pode falar que uma onda é o transporte de energia sem transportar massa, tá? Você é uma informação que passa de um ponto para outro, transportando energia, mas sem transportar massa. Qual que é o melhor exemplo desse de todos que eu conheço, pelo menos? Dominó, né? Sabe quando vocês é criancinha que vocês gostam de fazer uma fileira de dominó para depois derrubar? Então imagina aqui que você faz uma fileira de dominós, né? Tá aqui. E aí você empurra esse dominó aqui, né? O que vai cair? Ele vai cair. O que vai acontecer? Ele vai cair e vai empurrando todos os outros. Então todos os dominós da fila vão ser derrubados, né? Então claramente ali é um transporte de energia suficiente para derrubar os dominós. Mas não há nenhum transporte de massa, né? Isso é muito simples vocês perceberem isso. Por quê? Porque a massa, pensa assim, a massa do primeiro dominó, ela estava aqui e ela caiu. Então até há um pouquinho de transporte de massa, mas irrelevante, porque um dominó tem 5 centímetros de tamanho. Então você derrubou, então a massa continua ali, o dominó caiu, ele não andou, né? O dominó, aquele primeiro dominó, né, a primeira pecinha de dominó, ela não saiu andando. Você não lançou aquela pecinha. Ela caiu ali a 1 centímetro de distância da posição inicial. E ainda assim, a informação que ela caiu 1 centímetro pode estender uma fila quilométrica, se você quiser. Só botar um dominó na frente do outro, tá ok? Então a onda é isso, tá? É o transporte de energia sem transportar matéria, sem transportar massa, tá? Qual outro exemplo também que a gente pode dar que funciona muito bem? Um pulso numa corda. Pensa numa corda. Você pega a corda e amarra ela aqui. Estica ela bem esticada. Aí você dá um chacoalhão só. Ela forma a barriga. Essa barriga vai andar pela corda, né? Ela vai andar, vai bater aqui e ainda vai voltar, né? Aqui existe atrito interno da corda com ela mesma, né? Atrito entre as moléculas diferentes que compõem a corda, né? Então essa barriga, ela caminha na corda, né? Mas não há nenhum transporte de massa. Se você vir aqui e pintar esse ponto aqui de vermelho, né? Você vai ver que vem a barriga, né? Vamos pensar na corda aqui de novo. Né? Então a corda tá aqui. Aí vem a barriga, né? Essa barriga caminha para a direita. É a hora que chega aqui, esse ponto vermelho que estava aqui levanta, a hora que a barriga passa, ele desce, né? Então, né, não há nenhum transporte de massa, né? As moléculas estão todas amarradas uma na outra ali. Não há, ela não vai sair andando, né? Só o que anda ali é energia caminhante. Então, onda é uma coisa muito interessante por causa disso, porque é a energia caminhante, tá? Eu gostei dessa frase, me até agora, tá? Onda é energia caminhante, tá? Mais pra frente a gente fala de outras definições, tá? De ondas, tá? Vamos falar de alguns tipos de onda. Vamos falar de uma onda progressiva. Então, uma onda progressiva nada mais é do que uma onda que se propaga, tá? Então, aí você fala assim, mas toda onda não se propaga? Sim e não. Depois a gente vai ver ondas estacionárias. Então é uma onda que se propaga, tá? Então a gente pode representar ela matematicamente, tá? Matematicamente tem uma função de onda, tá? E como é que essa função deve ser? Essa função tem que ser um f de x de t, né? Vou chamar de x menos vt, tá? Então ela, né, depende da posição e depende também do tempo, tá? Então isso vai ser muito importante lá na frente, tá? Ela depende de duas coisas. A gente está muito acostumado a ver dependências únicas, então
Aqui é importante a gente falar isso. Então depende da posição e do tempo. Beleza? Então, dito isso, vamos começar com a onda mais simples possível, que é o pulso de onda, que é isso que eu falei na corda. Você dá um pulso, só dá um chacoalhão na corda, forma a barriga na corda e aquela barriga vai andar, tá? Então vamos falar sobre a reflexão de pulsos de ondas em extremidades fixas e extremidades móveis, tá? Depois eu explico o que é isso também. Então, vamos escrever aqui. Reflexão de ondas em extremidades fixas e móveis. Então, quando um pulso de onda encontra uma extremidade fixa, ele é refletido com inversão de fase, tá? Então, pode ter que colocar essa letra A. Letra A, opa. A. Quando um pulso encontra uma extremidade fixa, ele é refletido, tá? Com inversão de fase, tá? Então, o que significa isso, né? O que significa essa frase? Significa o seguinte: pensa num pulso e pensa numa extremidade fixa, ou seja, vou amarrar a onda. Então, aqui tem um pedaço de pau, qualquer coisa, ferro, e eu amarro uma corda aqui, amarrado, tá? E aí eu faço um pulso, tá? Dá um chacoalhão nessa corda, ele vai bater nessa extremidade fixa. Então, quando eu falo que ele vai ser invertido ele vai ser refletido com inversão de fase, eu quero dizer que ele vai voltar, mas vai voltar de cabeça para baixo, nesse caso, tá? Então, né? Esse aqui é um tempo inicial e esse aqui é um tempo final, que tem que ser naturalmente maior que o tempo inicial. Tá? Então é isso que acontece. Você dá um pulso de onda aqui, ela caminha, chega aqui. Aqui está fixo. Então ela retorna, né, com inversão de fase, ou seja, ela retorna de cabeça para baixo, tá ok? Depois, a gente pode ter uma extremidade livre, né? Então, quando o pulso é refletido numa extremidade livre, quando um pulso, né, encontra uma extremidade livre, ele é refletido sem inversão de fase, né? Vamos colocar isso. Quando um pulso encontra uma extremidade livre, ele é refletido sem inversão de fase. Tá? Então ele volta de cabeça para cima, basicamente é isso, né? Ele vai de cabeça para cima e volta também de cabeça para cima. Agora, o que é uma extremidade livre? É uma extremidade que pode oscilar. Então você não vai amarrar sua corda nesse pedaço de ferro aqui. Você pode, por exemplo, colocar uma argolinha, tá? Um anelzinho no seu ferro e amarrar a sua corda aqui, tá? Amarra a sua corda na argola, não no ferro. Então esse ferro, a argola pode subir e descer nesse ferro, né? Na verdade é isso que ela vai fazer quando a onda chegar ali. Então, a sua onda que vai para a direita aqui, ela vai encontrar agora uma extremidade livre, tá? Porque ela está presa numa argola. Então ela vai levantar a argola e vai descer a argola e vai ser refletida sem inversão de fase, tá? Então, ela chega aí e depois ela volta também de cabeça para cima, tá bom? Então, essas são duas propriedades do pulso, tá? Opa! Essas são duas propriedades do pulso de onda, né? Quando ele encontra uma extremidade fixa e quando ele encontra uma extremidade livre, tá ok? Qual outro tipo de onda que a gente vai falar aqui? Ondas harmônicas. Tá? O que são ondas harmônicas? São ondas
representadas por funções harmônicas, ou seja, senos e cossenos. Tá? Então, basicamente, senos e cossenos. Beleza? Então, esse é outro tipo de onda. E esse é um tipo muito importante, porque ele vai permitir essas ondas harmônicas, elas são periódicas, né? Então, vamos até escrever isso aqui, né? São ondas periódicas de período fixo. Não. Ficou feio, né? São ondas periódicas. Periódicas, né? Podemos, então, definir períodos, né? Períodos e frequências. Né? A gente já viu períodos e frequências no movimento oscilação harmônica, né? E aqui a gente vai falar também de períodos e frequência nas ondas, tá ok? Porque, na verdade, uma onda numa corda, por exemplo, ela pode ser representada como uma sucessão de osciladores harmônicos, tá? Vários osciladores harmônicos amarrados em molinhas, todas iguais, todas com a mesma massa, os osciladores. E você fazer o limite quando esse número de osciladores vai a infinito, você tem uma onda harmônica, tá ok? Então, elas são representadas por senos e cossenos. Então, né, basicamente, a gente pode escrever o seguinte, né? A função y, que é a altura, né? Vamos pensar aqui no x. Então, é um A cosseno de K que multiplica x menos VT, tá? Pode até colocar uma fase aqui também, depois eu vou passar a desconsiderar essa fase. E essa fase indica qual que é a altura, né, num certo instante inicial, t igual a zero, né? Basicamente é isso. Então, essa é uma onda harmônica, né? Note aqui de novo, né? Note aqui que ela depende de x e de t, né? Então, isso aqui é um y de x e de t. Então, se eu quiser representar essa onda, tá? Se eu quiser representar o gráfico dessa onda, melhor dizendo, eu vou precisar de dois gráficos para poder ter a visão completa, tá, do que está acontecendo. Então, eu vou precisar de dois gráficos. O gráfico y de x e o gráfico y de t, porque essa é uma função de x e de t. Tá ok? Vamos fazer esses gráficos, então. Tá? Eles vão ser mais ou menos assim, ó. Vou até pausar aqui. Então, olha esses dois gráficos aí. Eles são bem parecidos, só que um tem mais oscilações do que outro, né? Só que são bem diferentes as interpretações, tá? Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico de y, tá? Em função de x, tá? Confiei, mas não tem importância não. Esse é um gráfico y em função de x, ou seja, isso aqui é uma foto, tá? Está parada no tempo, tá? É uma corda oscilando lá e você tirou uma foto. Esse segundo gráfico aqui é um gráfico y em função do tempo. Então, quem está fixo aqui é o x. Ou seja, você escolheu um ponto qualquer em relação ao eixo x aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui está sendo representado aqui, tá? E ele está sendo representado como a evolução temporal dele, tá? Porque ele é um y de t. Ou seja, o que acontece com esse ponto aqui? Ora, ele sobe, ele desce. Aí está falando, ó. Ele desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. A corda está oscilando, então o ponto fica assim, ó. Tá? Então você tem que entender as duas coisas aqui. Um é o gráfico y em função de x, que me dá posição em função de posição, ou seja, a altura da corda em relação a onde eu estou no eixo x. Só que esse é um problema dinâmico, não é um problema estático, ou seja, a altura da corda em relação ao eixo x também depende do tempo, que está dado aqui embaixo. Então aqui embaixo eu escolhi um único ponto e estou analisando, né? O que eu posso tirar de informação aqui? Eu posso tirar algumas coisas, por exemplo,
né? Daqui a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales na função y de t é chamado de comprimento de onda. Comprimento de onda. Tá? Então, isso aqui eu chamar de lambda. É o comprimento de onda. É o espaço que uma onda tem até ela começar a se repetir. Não só em altura, mas também em velocidade, tá? Então, por isso que eu escolhi esses dois pontos aqui, que estão nos pontos mais altos. Eu não escolhi os pontos, por exemplo, que cortam zero, porque daqui até aqui só tem meio comprimento de onda. Por quê? Porque aqui a velocidade está descendo e aqui a velocidade está subindo. Se eu tomar a derivada aí, você consegue ver isso. Já no eixo y de t, né, se eu tomar a distância entre dois picos também, ou dois vales, do mesmo jeito, eu tenho o período, tá? Então, o que é o período? É o tempo gasto para o movimento se repetir também, tá? Aqui é o espaço entre dois pontos de mesma posição, né? Ou seja, aqui tem a mesma altura e a mesma velocidade, mesma altura e mesma velocidade. E aqui é o tempo gasto para uma onda que caminha, que é uma onda progressiva, né? Chegar nesse espaço repetido. Ora, então, o que está acontecendo aqui? Para sair de um ponto e voltar para esse mesmo ponto, gastei um certo tempo t. Então, eu posso tirar a velocidade da onda. Tá? Velocidade é o quê? Espaço pelo tempo. Então, a velocidade da onda é o lambda sobre o período. Tá? É o espaço entre dois pontos que a onda se repete sobre o intervalo de tempo que gasta para que a onda se repita, né? E vocês devem se lembrar, né? Período é 1 sobre frequência, né? Então, como o período é 1 sobre f, a gente tem aquela famosa fórmula, V igual a lambda f, vaca lambeu o filhote. Forma idiota, mas eu nunca esqueci. Tá? Então, você consegue achar a velocidade da onda, tá? Belezinha? Que mais, né? Vamos lembrar aqui também, vamos lembrar a nossa onda harmônica, né? Então, a nossa onda harmônica, y igual 1a cosseno de kx menos vt, eu posso reescrever isso aqui da seguinte fórmula: a cosseno de kx menos ômega t, tá? Então, esse ômega, ele é chamado de frequência angular, tá? Esse ômega é a frequência angular. É a mesma definição do oscilatório, tá? Essa é a nossa frequência angular, tá? E quanto que vale a frequência angular? Tá? A frequência angular ômega, ela vale 2π vezes a frequência f. Definição de frequência, né? Que é... O que é frequência? Frequência é quantas vezes a onda... existe a oscilação completa em 1 segundo, tá? Então, a frequência angular é dada 2π vezes f, né? E esse k... O k é chamado de número de onda, tá? E o k está relacionado com o comprimento de onda, porque ele é 2π sobre lambda. Belezinha? Então, naturalmente, aqui, ó, unidade de k vai ser metro a menos 1, né? Então, k é o número de onda e o ômega é a frequência angular. Como exercício aqui, eu vou deixar só para você relacionar ômega com a velocidade. Não é difícil, é só você jogar na fórmula aqui que você descobre. Tá? Então, mas para vocês começarem a ter as intuições, né? Então, relacione
ômega com V, tá? Esse é o exercício para vocês fazerem, beleza? Relacione ômega com V, esse é exercício. Vou até circular aqui e escrever exercício. Então, exercício. Vamos falar agora de ondas estacionárias, tá? Então eu tirei essa foto aí de uma onda estacionária real. Eu vou tentar explicar o que está acontecendo para vocês aqui, tá? Então isso aqui é uma corda amarrada, tá? Aqui tem um dispositivo que controla a tração na corda. E aqui do lado direito tem um oscilador, tá? E aqui você controla a frequência, né? Então esse oscilador nada mais é do que um graveto batendo na corda. Ela oscila a corda, né? Ou um graveto amarrado na corda e a corda vai oscilar com a mesma frequência do graveto. Beleza? É isso que está acontecendo, tá? Então é um graveto aqui, esse negocinho aqui, né? Ele vai ficar oscilando com a frequência determinada por esse aparelhinho. Então aqui é uma extremidade fixa, aqui é outra extremidade fixa e aqui é uma foto, tá? E aí o que vocês estão vendo nessa foto aí? Vocês estão vendo que existem alguns pontos que parecem que não oscila. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui, além do próprio onde está amarrado aqui, tá? Todos esses pontos em vermelho aqui são chamados de nós, tá? E os pontos de oscilação, né, que é aqui, aqui e aqui, são os ventres, tá? Então, vamos pensar numa onda aqui. Então, essa onda é assim. Então, ela vai bater e vai voltar. E aqui vai formar um nó, tá? Então, aqui forma um nó. Então, a figura que você vê é essa, ó. Então, isso aqui é um comprimento de onda, tá? Então, dois ventres formam um lambda, tá? Esse, por exemplo, esse é o comprimento lambda. Então, aqui tem dois comprimentos de ondas e meio. Então, se você vem cá com uma régua e mede, você consegue medir o comprimento de onda de cara. E você tem a frequência dado pelo aparelhinho aqui. Então, você consegue achar a velocidade dessa onda, tá? Beleza. Então, vamos só escrever umas coisinhas aqui. Vocês escrevam no caderno de vocês, né? Então, né, uma onda estacionária, né, há pontos de oscilação nula, tá? Então, há pontos de oscilação nula, né, chamados de nós. São os nós. Então, como se fosse amarrado, né? Os pontos que oscilam são os ventres, né? E um comprimento de onda possui dois ventres completos, tá? Então você consegue medir o comprimento de onda com uma régua num aparelho igual esse, tá? Beleza. Dito isso, vamos conversar mais um pouco. Vamos conversar, por exemplo, sobre por que existe essa onda estacionária. Como essa onda estacionária é formada, né? Então, essa onda estacionária é formada da seguinte forma. Aqui forma um pulso de onda, na verdade, vários pulsos de onda, né? Tá lá assim, ó, chuk, 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 né? Então, forma uma onda harmônica, tá? Então, essa onda harmônica vem, bate nessa extremidade fixa e retorna de cabeça para baixo. E aí há um conjunto de interferência aqui, tá? Então, o que é interferência de onda? Então, esse problema também é muito bom para definir algumas outras coisas. Por exemplo, que é interferência, né? Interferência. Então, uma onda, né? A interferência pode ser construtiva ou destrutiva, né? Então, o que significa isso? Se juntar vale com vale ou pico com pico,
te dá uma interferência construtiva, tá? Ou seja, se você tem aqui um pico aqui, outro pico aqui, né? Esse está indo para a direita e esse está indo para a esquerda, eles vão se juntar e formar um baita de um morrão, e depois desse morrão eles continuam como se nada tivesse acontecido, tá? Então, esse é o estágio 1, esse é o estágio 2, eles se juntam. O estágio 3 é parecido com o estágio 1, só que eles já passaram, né? Esse daqui vem para cá, ó. Esse daqui vem para cá e esse daqui vem para cá, né? Logo, no estágio 3, esse aqui está indo para a esquerda e esse aqui está indo para a direita, tá ok? Então, essa é uma interferência construtiva, tá? E se for uma interferência destrutiva, você vai ter um pico e um vale. Eles vão se anular em um certo intervalo de tempo, quando um ficar em cima do outro, só que eles continuam andando depois. E depois eles continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido, tá? Então, essa é uma interferência destrutiva. Beleza? Então, interferência construtiva e destrutiva. Então, o segredo da onda estacionária... Vou botar ela aqui de novo. Vou botar ela aqui de novo. Tá? É isso, né? Aqui forma-se a onda harmônica, ela reflete aqui e volta. Então aqui vai no meio vai ficar um samba do crioulo doido, porque esse oscilador continua oscilando. Então ele está sempre criando ondas. Então elas estão sempre indo para a direita, para a esquerda no caso, e aqui elas estão sempre refletidas com inversão de fase, né? Então aqui é um samba de crioulo doido. Mas por que, exatamente por que nesses pontos não há oscilação? Por que nesses pontos não há oscilação? Era para acontecer, né? Cada hora o ponto interferir de maneira diferente. E nesse ponto não há oscilação porque há ressonância, tá? Então, a frequência do oscilador externo, que no caso é esse aparelhinho que você está vendo aí, deve ser múltiplo inteiro da frequência fundamental da corda. O que é a frequência fundamental da corda? Ora, significa que deve caber números semi-inteiros de ondas, tá? Então, ou seja, né, deve sempre caber números semi-inteiros de ondas ou ventres completos, né? Já que um comprimento de onda tem 2 ventres completos. Então, depois a gente vai ver mais para frente a razão entre a velocidade da corda em relação ao seu tamanho, em relação aqui à tração na corda, tá? Tem a tração na corda aqui que influencia também. Então, eu posso controlar qual é a velocidade de onda na corda, simplesmente com o comprimento e com a tração. Eu consigo, e com a massa também, né? Comprimento, tração e massa, eu controlo velocidade. A partir da velocidade, eu sei que aqui tem que ter um número semi-inteiro de onda. Essa corda aqui, né? Tem que caber lambda, n lambda sobre 2, tá? Então pode ser meio, 2, 2, que é 1, 3 meios, 4 meios, que é 2, etc. Tá? E aí, eu consigo calcular a frequência, né, já que V é igual a lambda F. Então, F é V sobre lambda. Então, isso aqui vem do comprimento da corda e tração. Isso aqui vem do tamanho da corda também, né? Tem que sempre, né? O tamanho da corda sempre tem que fazer tal que isso aqui seja, né? Por exemplo, se essa corda tem 2 metros, eu posso escolher um lambda igual a 2, ou igual a 1, ou igual a 3, ou igual a 4, né? Porque é sempre múltiplos semi-inteiros, né? De 2, né? Então,
2 sobre 2 é 1, então pode ser, você bota isso aqui igual a 2, ó, então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tá? Então, essa frequência é determinada dessa forma. Então, eu calculo, pô, se eu botar tal frequência, eu vou ter uma onda estacionária, tá? Eu garanto que há sempre pontos de nós, ou seja, pontos que não oscilam. Belezinha? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a equação de onda, tá? E depois eu vou poder falar sobre análise de Fourier, como resolver problemas de onda na corda, tá? E aí vai ficar, né, mais claro as aplicações disso, tá? Beleza? Então, até a próxima aula.